Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo Mariano. Vamos continuar então nossos estudos na linguagem Python. Bem, continuando a aula anterior, a respeito ainda das estruturas condicionais, então só uma breve revisão. O que nós devemos fazer é o seguinte: uma estrutura condicional, ela sempre vai iniciar com if, ok? Então, sempre devemos ter um if iniciando a estrutura condicional. O elif e o else, eles são estruturas você adiciona o if, para você fazer um if um pouco mais completo, uma estrutura condicional um pouco mais completa, quando for necessário, você pode utilizar um elif e um else, porém não são obrigatórios. Porém, a partir do momento que eu quero usar um elif, digamos assim, antes de tudo eu tenho que ter um if. Ok? Então, ele funciona dessa forma. O else da mesma forma. Então, o else ele não tem teste lógico, ele vai ser sempre... eu testei algo, foi verdadeiro? Se aquilo que eu testei não for verdadeiro, vai cair no else. Então, aquilo que for falso, digamos assim, vai para o else. No caso do que nós fizemos, desse algoritmo, ele está testando os números de 1 a 7 e dizendo o respectivo nome do dia da semana. Caso nenhum desses testes lógicos sejam verdadeiros, aí sim nós vamos executar o else. Ou seja, se eu não passar, se o usuário não passar, não informar nenhum número entre 1 e 7, ele vai entrar no else e vai executar o que está dentro do else. Ok? Então, essa é a estrutura condicional de forma completa. Às vezes você vai precisar usar apenas o if, às vezes você vai precisar apenas de um if else, às vezes você vai precisar de um if, elif, else. Depende muito do problema que você tem em mãos e você quer resolver. Tranquilo? Muito bom. Então, vemos isso aqui. Agora vamos ver um novo assunto, uma nova estrutura. Vou clicar no mais e vou criar uma outra aula. Chama de aula 12. .py. Bom, criamos a nossa aula 12. Vou fechar o meu programa aqui. Isso aí. Bom, o que é que nós temos aqui na aula 12? Na aula 12, nós vamos ver as estruturas de repetição. Lembrando que essas estruturas elas são comuns, assim como o tema de variáveis, tipos de dados, são comuns a todo tipo de linguagem. Então, não importa se você está aprendendo Python, se você está aprendendo Java, se você está aprendendo PHP, C Sharp, JavaScript, não importa o que você esteja aprendendo de linguagem de programação, essas estruturas que eu estou chamando, essa é uma base de toda a linguagem de programação. Então, às vezes muda a forma da escrita. Por exemplo, ao invés de você usar elif, como no Python, em outras linguagens a gente tem o else if. Nós temos o else if, que é a mesma coisa do elif. A mesma estrutura, o mesmo sentido, a mesma lógica. Também vai ter que ter um teste lógico para te produzir um resultado verdadeiro ou falso. E a partir disso você vai entrar na estrutura ou não. Então, os conceitos são idênticos em todas as linguagens. O que vai mudar é a sintaxe, é a forma de escrever aquele programa. Ok? Dito isso, nós vamos para a estrutura de repetição. Pode acontecer casos de você ter que percorrer vários valores, de você precisar repetir um código, um determinado trecho de código, várias vezes até que se produza o resultado esperado. Então, para você poder fazer isso, os pais das linguagens de programação, digamos assim, eles desenvolveram as estruturas de repetição. E aí, dentro das estruturas de repetição, nós vamos ver algumas que nós podemos utilizar. Vamos começar com a estrutura chamada de enquanto. A estrutura enquanto diz o seguinte: enquanto determinado teste lógico for verdadeiro, eu repito ou faço uma tarefa. Enquanto esse teste lógico for verdadeiro, ele vai se repetindo aquilo que está dentro dessa estrutura. Quando esse teste lógico for falso, aí sim ele vai sair. Então, por exemplo, eu quero escrever na tela todos os números entre 1 e 10, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. 1 é igual a 10.
ok? Coloquei aqui, então, num igual a 10. Do jeito antigo, eu poderia colocar aqui print 1, print 2, print 3. Bom, e por aí vai. Até 10 seria relativamente tranquilo, mas imagina que nós precisássemos escrever na tela todos os números entre 1 e 100. O quanto de trabalho isso daria? Como ficaria repetitivo esse código, né? E como ficaria longo? Então, visando resolver esse problema, nós vamos ter uma estrutura que vai fazer isso para a gente. Então, vai ser a estrutura enquanto, ou while em inglês. Então, eu vou colocar aqui while. Vou iniciar essa minha variável aqui com 0. E eu quero que ela vá até 10, exibindo todos os valores. Então, eu vou fazer um teste lógico aqui. Então, enquanto a minha variável no 1 for menor que 10, eu quero que ele repita algo, que ele faça algo. Tá bom? Então, o que eu quero que ele faça? Que ele exiba o valor que está dentro da variável no 1. Então, vou colocar aqui print no 1. Vou até fazer um format. Número atual. E fora do while, eu vou colocar um print fim. Vamos executar o nosso programa para ver. Percebam que vai dar um erro. Olha o que está acontecendo. Ele está exibindo e o programa não para. Ele simplesmente vai continuar exibindo, rodando, enquanto eu não finalizá-lo. Porém, está exibindo só 0. E eu queria que ele exibisse até 10. Então, por que está acontecendo isso? Vamos parar, senão o computador trava. Por que isso está acontecendo? Porque eu pedi para ele rodar enquanto no 1 fosse menor que 10. No 1 é igual a 0. Então, ele veio, entrou na estrutura, testou. No 1 é menor que 10? Sim, esse teste lógico deu verdadeiro. No 1 é 0. 0 é menor que 10? Verdade. Então, ele entrou, exibiu essa mensagem. Depois, ele volta aqui em cima. No 1 continua valendo 0. Eu não fiz nada para mudar o valor de 1, eu simplesmente exibi-lo. Então, 0 é menor que 10? Sim, verdade. Então, ele entrou aqui de novo, exibiu. Voltou aqui em cima, fez a mesma coisa. Então, ele continuou nesse loop. Ele continuou nessa repetição, sempre exibindo 0, porque no 1 sempre foi igual a 0. Então, eu tenho que conseguir uma forma de fazer mudar o valor de 1 toda vez que eu passe aqui dentro. Então, eu quero que ele sempre acrescente 1, sempre que ele entrar na estrutura. Sempre que esse teste lógico for verdadeiro, eu quero que ele exiba e que ele some 1, para assim eu conseguir andar e fazer esse loop, ele sair do loop, né? Não virar um loop infinito. Então, como que eu faço isso? Bom, eu vou pegar minha variável no 1 e vou fazer o seguinte. No 1 é igual a no 1 mais 1. Posso fazer assim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na estrutura, vai exibir o valor de no 1, que vai ser 0. Depois, ele vai pegar o valor que está no 1 e somar 1, atribuindo novamente a no 1, atualizando o valor da variável. Então, 0 mais 1, 1. Volta aqui em cima. 1 é menor que 10? Sim. Verdade. Volta, exibe. 1 mais 1, 2. Variável no 1 recebe 2. E assim por diante, até ele ser maior que 10. E aí, quando ele for maior que 10, ele vai travar. Ele vai parar, né? E vai sair desse loop. Então, vamos rodar novamente o nosso programa. E agora, sim, ele exibiu o que nós queríamos. Ele entrou na estrutura e testou e exibiu a mensagem enquanto a minha variável no 1 for menor que 0. Menor que 10, no caso. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela presença na aula de hoje. Até a próxima.